Há muitas diferenças de há 11 anos a esta parte, aliás, se calhar de há 16 anos a esta parte, nesta freguesia. É uma freguesia que hoje tem um espaço público incomensuravelmente melhor do que havia aqui há uns anos atrás. A requalificação do espaço público foi uma tarefa que os executivos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia têm levado a cabo com muito êxito, com um particular destaque para a melhoria da acessibilidade e da mobilidade na freguesia, mas com a reabilitação, com a transformação de áreas expectantes em áreas de lazer, com a construção de parques verdes, de jardins, de parques lúdicos, de campos de futebol, enfim, são muitas as intervenções no espaço público, e temos também uma freguesia muito mais humanizada, no sentido em que hoje conseguimos contar, para bem da freguesia, com aquilo que é a sua característica, que é a sua melhor característica, que é a sua diversidade cultural. Hoje em dia é possível, no fundo, contar com a participação das pessoas e fazer com que essa diversidade cultural seja um bem para todos e não um problema como era no passado. E, portanto, isso para mim é uma alegria tremenda e tem a ver com uma perspectiva que os executivos municipal e aqui também da freguesia têm alterado muito nos últimos tempos, que é a perspectiva de contar com a participação popular. Isto é muito, muito importante. Em todos os campos, todos os domínios da nossa ação, isso tem sido uma realidade, mas sobretudo nesta área. E, portanto, essa é uma transformação profunda daquilo que é o território de São Sebastião. Ela está mais humanizada, mas não numa lógica assistencialista, mas sim numa lógica de, sim senhora, eu, como cidadão, vou com os meus concidadãos e com os entes públicos, com a Câmara, com a Junta e com outros que queiram participar neste movimento, construir melhores condições de vida. Às vezes isso faz-se com a construção de um espaço verde, às vezes se faz-se com a organização de férias, às vezes se faz-se com a pintura de um prédio, às vezes se faz-se com a organização de um torneio de futebol. Pode ser a mais variada. As iniciativas podem ser das mais variadas. Mas são as próprias pessoas a decidirem o que querem e a construírem a melhorarem as suas condições de vida e a construir o seu futuro. E, portanto, estamos a falar de iniciativas das mais variadas. Mas isso faz com que as pessoas ganhem de facto sentido de pertença, ganhem autoestima, orgulho no espaço que de facto onde habitam, e isso torna a freguesia de facto muito mais humanizada e solidária também, e fraterna, no sentido em que as pessoas estão muito mais disponíveis para construir esse futuro e estão muito mais disponíveis para se tratar com o seu concidadão, com o seu vizinho, e isso faz com que as redes de vizinhança sejam muito mais fortes hoje do que eram aqui há uns tempos atrás. As pessoas estão fartas, ali como em qualquer lado, nos bairros de habitação pública ou em qualquer outro lado, as pessoas estão fartas que lhes digam o que é que eles precisam. O que nós precisamos todos, para bem de todos, para bem da sociedade, para bem da freguesia, da cidade, do concelho, é que o que nós precisamos todos é de construir isto em conjunto. Não é? E abandonar esta ideia de irmos, seja onde for, dizer o que é que as pessoas lá naquele território precisam. Isto é válido para os bairros de habitação pública ou para os outros. Esta perspectiva está em todos os domínios da nossa ação. E isso produz uma transformação tremenda e na disponibilidade das pessoas próprias participarem na construção do seu futuro. Participação efetiva, organização efetiva, comissões de bairro, comissões de moradores, comissões de prédio, gente de facto disponível para trabalhar em conjunto, mas não é trabalhar só ir a uma reunião, avaliar um projeto, não, é fazer o caminho de facto em conjunto. Seja no Monte Belo Norte, seja na Bela Vista, seja no bairro São Domingos, enfim, essa perspectiva está em todos os domínios da nossa ação, como disse há pouco. Às vezes os orçamentos participativos são uma ilusão, porque tem a ver com as pessoas que participam, quem é que participa, quem é que tem esses meios, são de que território. Vamos lá ver. Quando
as próprias decisões são construídas com os destinatários das decisões, não há participação mais efetiva que essa. Claro que isto leva muito mais tempo, é preciso muito maior disponibilidade, Eu dou um exemplo. Ainda agora, um problema sentido na freguesia é o estacionamento no bairro de Montebello Norte. A Câmara fez um estudo, colocou os técnicos a fazerem estudos lá para o local, produziram um projeto, agora foram-se apresentar estes projetos aos moradores. A Câmara chamou a Junta também. E fomos lá, os moradores, logo no imediato, levantaram uma série de outras sugestões. Constituiu-se o grupo de trabalho, já está uma visita agendada e uma outra reunião com essa comissão de moradores. E depois haverá mais reuniões com todos, plenárias, e também com esta comissão. Isto dá muito mais trabalho. Isto é participação efetiva. Entre isto, num orçamento participativo, onde é lançada uma ideia e depois é feita a votação, eu prefiro este projeto. Eu prefiro este processo de participação e de construção efetiva e continuada. Eu prefiro 1000 vezes este processo. Portanto, entre isto e os orçamentos participativos, prefiro este processo. Nós temos assistido, nos últimos tempos, a alguns ganhos no que diz respeito, mas muito tímidos, no que diz respeito à autonomia do poder local. De facto, os últimos orçamentos de Estado permitiram o reforço, ainda que tímido, muito tímido, da autonomia do poder local, no que diz no âmbito da contratação dos trabalhadores, etc. Sobretudo para as autarquias que não tinham dívidas, e as freguesias é a sua esmagadora maioria, a maior parte das freguesias não têm dívidas, e portanto houve aqui de facto um alívio desta visão de que o Estado Central tem que decidir tudo. E como disse, embora tímido, houve um reforço da autonomia. Mas há uma coisa que limita muito o exercício das funções, sobretudo nas freguesias, que é a questão financeira. Ou seja, ainda não foi possível nem cumprir sequer a lei das finanças locais, porque a lei das finanças locais já constitui o maior retrocesso que existiu na história portuguesa da participação das freguesias nos impostos do Estado. Como sabe, a participação das freguesias nos impostos é feita por uma média aritmética do IRS, IVA e IRC, e esta lei estipula que se é 2% da média desses impostos. É a menor participação até hoje nas várias leis das finanças locais. E ainda não foi possível, de facto, resolver este problema, que é um problema de subfinanciamento crónico. Não existem dívidas, mas não existe o financiamento necessário para o cumprimento cabal daquilo que são as atribuições e competências das freguesias. E, portanto, quanto mais agora pensar naquilo que seria um ganho para as populações, naquilo que as juntas poderiam fazer. E, portanto, nós defendemos que haja, de facto, um reforço da capacidade financeira das freguesias, que isso constituiria um ganho substantivo para a melhoria das condições de vida das populações e, portanto, esse passo tem que ser dado. Embora haja diferenças entre os governos, um tirou, o outro acabou por dar timidamente qualquer coisa, quer na autonomia, quer financeiramente. Houve aqui dois pequenos acréscimos nos orçamentos das freguesias, uma coisa muito residual, mas ainda assim estamos a falar num caminho completamente inverso àquele que o outro governo tinha perseguido. E, portanto, importa resolver isto a bem de todos, da população. Portanto, esta é a crítica que eu deixo aqui, um problema que tem que ser resolvido. Já foi apresentada uma proposta de lei de finanças locais à ANAFRE e à ANMP, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, que atira para as calendas o reforço dessa capacidade financeira, ou seja, fala em esse processo iniciar-se em 2021. Não faz qualquer tipo de sentido. Já nem são estes autarcas, porventura, estarão cá, provavelmente não será este governo de certeza, será outro, pode ter os mesmos protagonistas, mas será outro,
portanto, não faz sentido estar a delinear uma lei das finanças locais que tem início, que prevê uma recuperação da capacidade financeira das autarquias com início em 2021. Isso não faz sentido. Temos apenas uma freguesia que não é associada à ANAF aqui no distrito e, portanto, isso para nós é mesmo, de facto, uma satisfação grande. Mas em termos de posições não estamos desalinhados com aquilo que são as posições a nível nacional. Há várias questões que são colocadas aqui repetidamente nos nossos encontros, a questão da reposição das freguesias nos sítios onde as populações e os autarcas assim o desejam. Não estamos a falar em reposição, voltar ao que estava, isso agora se calhar não fará tanto sentido, mas repor onde as populações o exigem e os seus representantes, os seus eleitos, também são da mesma opinião. E, portanto, essa é uma questão que tem que ser resolvida, até porque a lei que extinguiu as freguesias extinguiu a lei que permitia criar e extinguir e mexer nas freguesias. Hoje em dia não é possível, sequer a Assembleia da República, que não tem enquadramento legislativo, para criar uma freguesia ou extinguir outra. Portanto, essa lei extinguiu a outra que previa esses mecanismos. E portanto, isso tem que ser resolvido, é evidente. Não é? Nós podemos precisar de mexer no território e isso está sempre a acontecer. Não era preciso essa lei para mexer nessas coisas. São Sebastião teve mexidas muito recente. Em 85, perdeu parte do seu território significativo para criar a freguesia de Gâmbia, de Pontes de Alta Guerra e a freguesia do Sá. Depois perdeu parte do território para Santa Maria, com o bairro de São Gabriel a passar para a freguesia de Santa Maria. Mais recentemente perdeu parte do seu território para a Gâmbia e Pontes de Alta Guerra, com o bairro da Quinta da Amizade e Valena Gomes a passar para... Ou seja, e isto tudo feito localmente. São as necessidades das populações, avaliadas pelos eleitos e por proposta local apresentada à Assembleia da República. Portanto, às vezes éramos acusados, aqueles que eu considero que estavam do lado certo da história relativamente a essa questão, que, mas como está não pode ficar. Mas como está como? Houve sempre alterações nos limites das freguesias para ajustar às necessidades das populações. Sempre. Acabei de dar 3 exemplos só com São Sebastião. E por esse país fora foi sempre assim. Houve sempre mexidas no território. Portanto, essa é uma das questões importantes. A questão do financiamento é uma questão fundamental. Há uma questão que está em cima da mesa que tem a ver com as competências e que também nós aqui também alinhamos com a questão a nível nacional. Nós achamos que as freguesias têm que sair deste limbo da delegação legal de competências, que é uma figura que existe na lei, e que deixa as freguesias aqui a meio caminho. Aquilo é obrigatório que seja delegado, mas depois há um processo negocial com os municípios nem sempre fácil. Aqui em Setúbal vivemos uma situação muito positiva desse ponto de vista, da delegação de competências. Ela é expressiva, ela é feita com base na confiança e, portanto, sentimos muito bem com isso, mas não é assim em todos os concelhos, nem de perto nem de longe. São menos os concelhos onde as coisas vão ao encontro das necessidades das populações e são feitas de acordo com os eleitos nas freguesias, mas são menos, como dizia, que nos concelhos em que acontece assim do que nos outros, em que às vezes nem há delegação de competências. Mesmo estando prevista esta tal delegação legal. Temos que sair deste limbo, temos que sair deste meio caminho, ou as competências, que eu acho que deve ser, passam para as freguesias com financiamento próprio, ou então ficam só nos contratos interadministrativos e à peça em cada concelho vão ser negociados com os municípios. E, portanto, são questões que temos colocado sempre, que colocávamos enquanto estava na direção aqui distrital e que vem em linha com aquilo que são as posições da ANAV a nível nacional. Entre reposição das freguesias, finanças locais e competências, eu acho que esses são os principais desafios que se colocam hoje às freguesias e ao Estado. Porque, de facto, têm que ser pensadas as competências que estão em cada um dos níveis da administração. Isso deve ser pensado. Não fazer uma coisa a mata-cavalos, passa a expressão, porque isso é de facto um assunto muito complexo. O facto de não estar bem resolvido agora
a nível central não significa que fique melhor a nível local. Estão por criar as regiões administrativas, como prevê a Constituição da República Portuguesa, que há 40 anos que está lá e que nunca foi concretizado, e que seria um patamar importante, onde algumas das competências ficariam muito bem. E, portanto, hoje estamos a discutir uma coisa diferente, que é, isto não está a funcionar através do Estado Central, então, de certeza que fica melhor no município ou na freguesia. Os setubalenses, nas últimas eleições, quiseram fazer uma coisa que é inédita. Não é inédita, mas que é raro. Depois, após 16 anos de gestão de uma determinada força política, foram às urnas, foram mais eleitores às urnas do que foram nas últimas eleições, e foram para dizer que acreditam naquele projeto político que está em curso. E isso não é muito comum. Normalmente, o que existe é, após 16 anos de governação, algum desgaste, algum descontentamento, é isso que normalmente acontece. Mas, fruto destes processos de participação, que muitas vezes não dão grandes headlines, que não estão nos holofotes da comunicação social, e bem, porque isto é trabalho corrente, devia ser sempre assim, o que é certo é que as pessoas, hoje, há muito mais gente a acreditar que é possível transformar a sua vida para melhor e a disponibilizar-se para essa participação do que aqui há uns tempos atrás. E, portanto, os setubalenses foram às urnas e disseram: acreditamos cada vez mais neste projeto político em curso e, portanto, foram mais e houve muito mais gente a votar neste projeto político. Isso deu maiorias absolutamente estáveis, deu, por exemplo, aqui em São Sebastião a maioria absoluta de sempre, e, portanto, a governação, a situação política é estável e estão os atuais responsáveis a cumprir aquilo que é o seu compromisso com a população. Portanto, as coisas acho que estão normais, diria eu. Mas com este saldo, a Câmara conseguiu eleger mais vereadores, a Assembleia Municipal também, a Câmara conseguiu eleger mais vereadores, na Assembleia Municipal também houve um reforço, aqui também, e, portanto, vejo a situação como muito estável. Existe muita obra municipal em São Sebastião, existe muita obra de que muita gente não fala, porque são obras, como não são no centro e como não é vista por toda a gente, acaba por não ter aquele impacto que as obras de outros lados têm. Mas obras absolutamente históricas, que resolvem problemas com décadas e que não se fala delas. Neste momento temos duas grandes obras em curso municipais no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no bairro Santos, em bairros históricos de São Sebastião, duas grandes obras em curso. Por acaso, três grandes obras em curso neste momento municipais, neste momento a decorrer, mas sobretudo a requalificação urbana. Temos no bairro Santos com arruamentos a serem construídos, no Nossa Senhora da Conceição, depois do Moinho do Frade, uma obra histórica, há muitos anos desejada pelas populações. Agora temos ali a Gomes Cardim, arruamentos feitos, ligações de artérias que estavam cortadas, etc. Temos a zona toda ali junto ao Mercado 2 de Abril a ser completamente requalificada, construção de jardins. Isto é o que está acontecendo neste momento. O jardim do Caminho de Castelo Branco, nas Carpas de São Nicolau, a ser transformado neste momento no Jardim das Energias, com construção de estações para as escolas irem, etc. Isto é neste momento, não estou a falar de uma coisa que aconteceu ou que irá acontecer, estou a falar de obras. Neste momento lembrei-me de 4 grandes obras que estão a acontecer na freguesia. Estas obras têm esta particularidade. Servem muito à população local, de quem vive nesses bairros, mas não são obras vistas por toda a gente e, portanto, às vezes não têm o impacto que outras obras têm. Mas nós estamos satisfeitos com o trabalho que está a ser aqui realizado. Naturalmente, desejamos que alguns problemas das freguesias sejam resolvidos.
temos trabalhado com o Executivo Municipal e sabemos que estão a ser desenvolvidos alguns processos para resolver outros problemas também antigos. Agora, também não se pode fazer tudo ao mesmo tempo e, como disse, há muita coisa a acontecer, mas não tão visível como construir qualquer coisa lá em baixo, na Avenida Luís Atódio ou outra coisa. O entendimento entre o município e as freguesias tem utilizado estes instrumentos de delegação de competências, tem permitido a utilização destes instrumentos de delegação de competências de uma forma notável, e eu acho que permitiu, isso é que de facto permitiu avanços muito mais céleres naquilo que é a requalificação do espaço público e a resolução de centenas e centenas de problemas mais a miúdo e com um impacto direto significativo na melhoria das condições de vida das pessoas. Foi este instrumento o instrumento decisivo para a alteração na celeridade com que se começaram a resolver os problemas. Não quer dizer que isso não existisse. A intenção de resolver os problemas sempre existiu, mesmo noutros executivos, naturalmente, como é evidente. Agora, o que permitiu a alteração na rapidez da resposta foi estes instrumentos que podem sempre ser melhorados, etc., mas e eles agora, no início do mandato, sofreram alterações. Agora, na próxima Assembleia de Freguesia, vamos levar uma nova alteração. Portanto, isso são sempre instrumentos dinâmicos e, portanto, está sempre a ser avaliado quem é que pode fazer e quem é que faz mais barato e melhor. Isso está sempre em perspectiva, mas foram instrumentos absolutamente decisivos. E tem a expressão, tem uma boa expressão, são mais de 2,5 milhões de euros que o município transfere para as freguesias e que as freguesias acrescentam não só aquilo que pode vir de melhor da proximidade, como acrescentam também dinheiros próprios para, em complemento, agirem no sentido de resolverem um conjunto de problemas que vão separar a população. E, portanto, acho que têm sido uns instrumentos, têm sido fundamentais, não é? Um instrumento fundamental. É assim, é uma freguesia onde há um conjunto significativo, ou pelo menos mais do que nós gostaríamos, da população com baixos rendimentos. Isso é uma questão que afeta a vida das pessoas de forma significativa e que importava resolver. Há as questões do emprego, que está ligada com essa, naturalmente, as questões do emprego, dos últimos dados que temos, embora nunca nos é apresentado de forma setorial, desagregada na freguesia, os dados do desemprego, mas fruto de alguns estudos que nós, dos observatórios com quem temos relação, alguns dados que temos é que o desemprego na freguesia é superior ao do concelho. Pronto, enfim, é uma coisa que nos preocupa muito. E temos também as questões, por exemplo, as questões da educação, que importava resolver, são assuntos sérios, que condicionam a vida das pessoas, que têm um impacto grande no futuro, e portanto são problemas que são problemas muito sérios, que têm que ser resolvidos e que o município e a freguesia estão muito atentos e que estão a contribuir para que isso seja diferente no futuro. É uma área difícil, mas o trabalho das autarquias não se faz diretamente nas escolas, ou pode fazer-se diretamente nas escolas através de algumas atividades, de alguns programas, etc. Mas não será tanto aí o trabalho a fazer, é com as famílias. Não é? E, portanto, aí sim há um trabalho há, aliás, um trabalho muito interessante que começou há uns anos a esta parte, que nós, como município, estamos a fazer com as famílias, que surtirá efeitos seguramente. Agora, isto não é no imediato e não podemos sequer pensar que isso pode ser no imediato e não devemos ter essa expectativa, porque isso faz com que depois a frustração vinda daí, do facto de não estarmos às vezes a ver determinados resultados no imediato, faz com que se abandonem projetos que são estruturais. O que é estrutural
E, portanto, deve ser encarado assim. Temos que ter esse olhar sobre esses instrumentos que são estruturais. E, portanto, temos que continuar a fazer o trabalho que achamos que é necessário, com as famílias, também com os jovens e com as crianças, mas sobretudo com as famílias, para que isso, no futuro, haja e que esse enquadramento familiar alterado ajude a uma nova perspectiva de uma maior valorização da cultura escolar, porque, de facto, a escola é um elemento fundamental para o progresso civilizacional e para a vida das famílias em concreto, para a sua valorização, para a valorização das pessoas e, portanto, isso com impacto direto na qualidade de vida das famílias. O emprego, a criação líquida de emprego em Setúbal aumentou, diminuiu também o desemprego, mas também sabemos que muita gente acabou por sair de Portugal e ir para outros países, às vezes os seus países de origem. Isso em São Sebastião também teve um impacto significativo, mas houve também criação líquida de emprego e, portanto, isso aqui teve um grande impacto. E isso diariamente sente-se. Embora, devo dizer que é preciso fazer mais. É preciso fazer mais. É preciso ir mais longe, porque nós, e vamos lá ver, e nós, ainda bem que foi possível experimentar esta nova perspectiva. Ainda bem, porque estávamos presos a uma lógica de que era necessário, absolutamente necessário, para cumprir para cumprir os deveres orçamentais, digamos assim, a questão do déficit, a questão da dívida, etc., era absolutamente necessário retirar rendimentos às pessoas. E, portanto, ainda bem que se experimentou isto. Só que é preciso muito mais. É preciso ir muito mais longe. E sobre a questão do não há dinheiro, há dinheiro, é preciso aplicar o dinheiro no sítio certo. E, se calhar, menos no capital financeiro e mais naquilo que são mais nos trabalhadores e menos no capital financeiro. Se calhar ganhávamos muito mais com isso. Só tenho uma certeza, é que voltarei ao ensino, não sei quando, mas é a única certeza que eu tenho relativamente ao futuro. É o desejo que eu tenho de regressar ao ensino, que é uma profissão que gosto muito, de facto, e tenho essa é a única certeza, tenho esse desejo. E, portanto, seguramente voltarei. É a única certeza que neste momento tenho. Na minha vida de militante, estive sempre disponível para os desafios que me foram sendo colocados. Gosto muito do trabalho que faço na freguesia. Acho que é um trabalho que permite a proximidade e que permite que o tempo entre o planeamento e a execução seja, de facto, muito curto, e isso satisfaz-me particularmente. Satisfaz-me muito ser presidente de uma freguesia, de uma junta, numa freguesia onde cresci e, portanto, estou hoje a resolver problemas que conheço desde sempre e que me habituei a ver, e, portanto, hoje tenho outro olhar sobre o território e acho que dá um prazer tremendo poder resolver as situações. E, portanto, é assim, neste momento o que posso dizer é: estou muito satisfeito com o trabalho que estou aqui a desenvolver, muito satisfeito. Quanto ao futuro, sei que vou voltar ao ensino. Quanto a outras coisas, penso que será muito prematuro estar a falar agora, porque se é certo que o tempo em política às vezes isto é a dobrar, mas também é certo que as condições objetivas e subjetivas que nos levam a tomar as decisões também são voláteis e, portanto, estar a dizer qualquer coisa agora é bastante prematuro. Se falar com qualquer professor, vai perceber que os professores preparam as aulas permanentemente, estão sempre à procura de uma forma, uma perspectiva, de construir uma abordagem. Os professores estão sempre a pensar na construção de uma nova abordagem. E eu ainda não perdi isso. Eu todos os dias, embora não aplique, ou aplique às vezes de uma outra forma, mas eu todos os dias, nas coisas que vou tropeçando, nas situações de vida que vou tendo, estou sempre a construir abordagens ao processo de ensino-aprendizagem. Depois,
acabo por abandonar, porque não estou no exercício das minhas funções enquanto docente, e portanto acabo por deixar de parte, mas estou permanentemente a preparar aulas na minha cabeça. Desenvolvi nos últimos tempos, tenho tido um hobby, que é uma coisa muito recente, que é a música. Estou a aprender clarinete. Entrei muito recentemente para a banda da Capricho, portanto é uma coisa muito recente. Vamos lá ver, é um dos poucos hobbies que esta vida também me permite, porque entre a questão familiar, com 3 filhos, e esta vida autárquica que leva o tempo todo, sobra pouco tempo para de facto para nos dedicarmos a um hobby com o tempo que desejaríamos. Mas tenho este que mantenho, e gosto muito de cinema, embora com muito pouca disponibilidade para me dedicar a isso. E pronto, enfim, a música, entre música, cinema e a leitura, são assim aquelas... Mas isso é quase um clichê, não? Quase um lugar comum. Mas pronto, assim mais a sério, e não da perspectiva do consumo, mas da perspectiva da produção, entre aspas, não é? Entre aspas, não, da produção, é a música, com esta questão agora do clarinete, que é uma questão que me dá muito prazer, dá muita alegria, e permite também ter tempos de descontração, de relaxamento, também, que é importante, para depois também abraçar com maior energia outra vez estas tarefas que me estão confiadas.